Som. Ei. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor? Todo mundo assistiu o jogo da seleção ontem? Tá chato, né? Perdeu a graça já assistir jogo. Assistir corrida de Fórmula 1 já não tem a mesma graça, mas não. Mas uma coisa não perde a graça. Adorar o Senhor, amém, queridos? Amém, feche seus olhos. Pai querido, Pai, nós te adoramos, te bendizemos pela tua bondade, pela tua fidelidade conosco, pela tua misericórdia, Pai, todos os dias derramado sobre nós, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor tem um propósito com isso, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale o nosso coração, que o Senhor nos transforme, nos molde, ó Pai, muda o nosso caráter, o nosso viver, ó Pai, para que possamos ser semelhantes a Ti, Jesus. Vem neste lugar, ó Pai, faça a Tua presença, ó Pai, ser perceptível nesse lugar, ó Deus, através do louvor, da comunhão, da palavra, que, ó Pai, possamos realmente sentir a Tua presença nesse lugar, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade
majestade a Ti, Senhor Jesus. Dos confins dessa terra, Dos confins dessa terra, do profundo do mar, profundo do mar, das alturas do céu, das alturas do céu, nós te exaltamos. Do interior dos fracos, do brado dos fortes, e dos lábios de todos, nasce essa canção, sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus, os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, exaltado. Dos confins dessa terra, dos confins dessa terra, do profundo do mar, das alturas do céu, das alturas do céu, nós te exaltamos. Do interior dos fracos, do interior dos fracos, do brado dos fortes, do brado dos fortes, e dos lábios de todos, e dos lábios de todos, nasce essa serás coroado, grande Deus, os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, exaltado, sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus, os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, exaltado. Dos confins dessa terra, dos confins dessa terra, do profundo do mar, do profundo do mar, das alturas do céu, das alturas do céu, nós te será, ó Pai, que só Tu és o Rei, Pai. Nós esperamos por esse dia, Pai. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de Seu amor.
sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Tu és incomparável, tuas promessas. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus, Rei da glória, Rei da glória, Jesus. Jesus,
suas mãos, adore Jesus. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Aleluia. O Pai te exaltou, manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia! Quem é esse Rei da Glória? O Senhor
grande, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E quem é o Rei? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Isso aí, igreja. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei da Glória. Jesus. Jesus. Adoramos o Teu nome, Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque só o Senhor é digno, ó Pai. Porque todo o poder está sobre Ti, ó Pai. Nós cremos, ó Pai. Cremos que um dia, ó Pai, as portas do céu, ó Pai, levantarão suas cabeças, ó Pai, para que o Senhor entre, porque tamanho é o Teu poder, ó Pai. Aleluia. Nós esperamos esse dia, Jesus. Amém. Amém. Amém, paz, irmãos. Enquanto vocês trazem os dízimos, oferta, a gente vai passar os recados, né? Então, como a gente sabe, no meio da semana tem o nosso grupo caseiro. Normalmente acontece às quartas ou às quinta-feiras, né? Depende do grupo. Aí, semana que vem, a gente vai ter uma programação especial no sábado aqui, dia 20, né? A gente tem anunciado isso já há um tempo, né? Que é um convite para todos os pais. Então, a gente vai estar aqui na igreja a partir das 4 horas. E a gente deve depois ter um lanche comum. A gente ainda vai organizar isso, né? Diante das pessoas que vão estar participando. Então, se você ainda não estava sabendo, ou se você ainda está na dúvida, né? Venha estar com a gente. Acho que esse é um tempo precioso, né? De ter alguém de fora trazendo uma palavra para nós, né? No sábado. E não só a palavra, né? O tempo de comunhão, o tempo de estar juntos, né? Então, acho que esse é algo que é investimento nas nossas vidas, né? Então, fica esse convite para no sábado a gente estar aqui às 4 horas e semana que vem a programação normal. No sábado tem o culto com os adolescentes, né? Sábado vai ter, será? Acho que não, né, Ives? Então beleza. Então, semana que vem os adolescentes não vai ter a reunião no sábado e o culto normal no domingo. Então, acho que é isso. Aí, se você está com dificuldade de escrever ali no form, por algum motivo, fala com o Isaac, pode falar comigo. Acho que o mais importante não é
ali, né, inscrever, mas é dar o seu nome, é estar aqui com a gente. Então, assim, se por algum motivo você está com alguma dificuldade para inscrever, aí você só comunica a gente que você vai estar junto, só para a gente organizar, tá bom? Amém? Vamos lá. As crianças vão descer hoje, né? As crianças vão descer hoje, né? Bom, vamos orar pela vida do Isaac, por esse momento da palavra, amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas que trouxemos à sua igreja, Senhor, e também nesse momento pedimos pela sua palavra, Senhor, que será ministrada agora, e também pela vida do Isaac, Senhor, por aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração, que ele possa transmitir, Senhor, as nossas vidas, e que possamos estar com nossos ouvidos abertos, nosso coração sensível, Senhor, a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Abençoa a sua vida, a sua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e através dela, Pai. E abençoamos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Dá a mão pro irmão que está do seu lado, para quem está atrás de você, para quem está na frente, fala: como é bom estarmos juntos. Como é bom ver você. Eu estava com saudade de você. Deus é bom o tempo todo. Amém? Até quando dá tudo errado aqui, porque sumiu o PDF aqui, e agora? Vamos ter que achar aqui, não vai ter jeito. Ó. Baixar. Você sabe que quando eu era mais novo, eu achava que eu nunca ia envelhecer. Eu falei, não. E eu sempre gostei muito de computador, tecnologia, negócio assim. Mas assim, parece que eu tô ficando travado, sabe? Não vai mais. Ó, achei aqui. Agora vamos... Enxergando ainda tô. Vamos ver até quando. Outlook para Gmail. Ok. Bom, na teoria foi, vamos ver. Quando a gente vai ministrar a palavra, pelo menos no meu caso, né? É algo que eu vou preparando há vários dias. Só que a orientação do Senhor mudou completamente ontem de manhã, e aí eu precisei me atualizar aqui em alguns textos. Por isso que eu tive que fazer um documento novo, tá? Mas ele deve estar chegando aqui. Amém. Não chegou, mas eu achei outro aqui. Glória a Deus.
Irmãos, antes da gente dar sequência, né, na palavra aqui, eu queria que a gente passar duas informações aí, né? A primeira é sobre a nossa reunião de pais. Então, o Celcinho falou aí, a gente está precisando organizar o lanche, mas o que acontece? Semana que vem, eu queria que os irmãos entendessem uma coisa. Não é um curso. Amém? Não é um curso. A nossa maior intenção com esse período para paz é um clamor pela igreja do Senhor, pelos nossos filhos. Amém? Não é um negócio para te ensinar a criar o seu filho. Apesar de que nós teremos orientações nesse sentido também. Mas é um período de nós colocarmos os nossos filhos, aqueles que querem ter filhos também, né? A gente tem alguns casais aí que estão nessa pegada aí, né, Thaís? Querendo ter filho, né? Eu preciso de um sobrinho, Thaís. Não é nenhuma pressão, mas... Cara, eu falo que vocês já viram o irmão da Thaís, né? O Alfério, né? Ele já veio aqui, né? Ele é enorme. Falei, caramba, eu vou ter um sobrinho tão alto, né? Bom, se bem que pode puxar o André, né? Então, sei lá. Mas não é para te ensinar a criar o seu filho. A gente quer ter um tempo de clamor por eles, pelos futuros filhos, por aquelas crianças que Deus ainda vai trazer para a nossa congregação. Amém? Então, é mais assim, um tempo juntos de paz em favor dos filhos. Tá? Então, seu filho pode ter 60 anos, mas se você é pai, você ainda tem um coração por eles. Né? Não é também um encontro para casais pais. São todos aqueles que têm filhos. Tá bom? Então, vocês se sintam livres aí, que nem o Celcinho falou. Se alguém tiver alguma dificuldade de se inscrever lá no form, dá um oi aí, tá? Porque vai ser um tempo precioso, irmãos. Nós vamos orar ao Senhor, vamos clamar pelos nossos filhos, vamos honrar a Deus por esse presente que é ser pai e mãe, né? De pensar em futuras gerações. Então, quando a gente arma um esquema desse, é pensando tudo nisso, não é algo só específico. Às vezes a gente prende, né? Como que eu vou criar o meu filho? Não, beleza, pode ter alguma coisa nesse sentido, mas não é esse o foco. O foco é colocar as crianças, os adolescentes, os adultos, seja que idade for o seu filho, colocar eles no altar do Senhor, ter esse coração de apresentá-los ao Senhor mais uma vez, porque as mãos de Deus não estão amarradas, irmãos, para que ele não possa abençoar, para que ele não possa mudar histórias, para que ele não possa fazer grandes coisas na vida dos filhos. Amém? Então, era isso. A outra coisa é que a gente tem algumas pessoas enfermas, né, na congregação essa semana. Então, o Jean Luiz pediu aqui para a gente estar intercedendo pela Miriam. Tá? Ela está com algumas questões de saúde. E aí a gente podia orar por ela, né? Os meus pais não passaram bem hoje à noite, estão com algum quadro viral lá. Então, se algum irmão sentir de orar aqui, eu queria dar essa oportunidade, tá? Você que quer orar pelos enfermos, está sentindo aí que essa palavra está com você nessa manhã, pode orar aí ou do seu lugar ou vir aqui se você quiser, tá bom?
Amém. Deus é bom. Então a gente tem trabalhado nessas últimas semanas, né, talvez acho que nos últimos 2 meses aí, acerca da questão da igreja, certo? E esse é um assunto, queridos, muito extenso. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre a igreja. E conforme a gente tem estudado, a gente tem percebido que realmente, né, pode-se criar várias linhas aí de ministração acerca da igreja, acerca do que é ser igreja, acerca do que a igreja faz. E a gente tem, então, tentado trabalhar nessa linha aí. Eu estava com uma proposta essa semana para falar de outra coisa dentro desse tema, mas ontem o meu coração, vou contar uma experiência para você, se encheu de alegria, né? Eu estava em São Paulo ontem de manhã, eram 7h30 da manhã. Eu estava num lugar que chama Busca Busca. Quem aqui já ouviu falar do Busca Busca? Quem já viu na internet? Galera, tô aqui com o negócio, aí aparece lá, você tá lá no seu Instagram, mexendo em qualquer outra coisa, aí aparece, galera, tô aqui com esse negócio que lava a sua unha. Aí aparece lá, gente, é um shopping lá no Brás, tá? É um prédio grande, e ele é totalmente sem janela. Quem já viu esses prédios em São Paulo? Você entra lá dentro, você vai subindo os andares lá, aquele negócio é claustrofóbico, né? Você vai, e é assim, eu tava de mochilinha, né? Como com um pedestre normal, e cada loja que entrava tinha que lacrar a mochila inteira, eles ficam te vigiando. É aquela coisa, né, da cultura chinesa implantada lá em São Paulo, um monte de brasileiro trabalhando na loja, mas uns 2 chineses ali, né, observando tudo, e aquela movimentação, e irmãos, lotado, cheio, comércio cheio. Eu não conseguia nem andar lá dentro, eu estava atrás de um carregador, queria ver alguma coisinha, eu queria conhecer, na verdade, né, eu queria ter experiência de conhecer esse lugar. Não vou voltar, tá bom? Então, eu acho que se você quiser ir um dia, vá para conhecer, mas eu não volto lá, não. Não dá para andar, é meio perigoso, sabe? Estacionamento, uma fortuna. Então, mas foi uma experiência interessante. E eu estava lá, enquanto andava ali pelos corredores, e o Senhor me lembrou de uma música. E eu parei lá, e é bem grande aquele lugar, viu, irmão? Ele é um prédio de vários andares e no meio tem um vão, né? E aí você olha aquele vão para cima e para baixo, vários andares, e muita gente. Então é um lugar assim, bem onde você se sente bem pequeno, sabe? E eu lembrei de um louvor que a gente canta, que eu aprendi com os irmãos, né, aqui na igreja, que é assim. Lembrei. Bom é louvar ao Senhor. Quem lembra desse cântico? Vamos aprender ele? Tem cânticos antigos que nós precisamos reaprendê-los, porque faz anos que eles não são cantados, às vezes eles são muito antigos, mas eles têm assim uma força neles, tá? Eu acredito que tem música inspirada e música que não é inspirada, irmãos, tanto na questão de melodia quanto na questão de palavra, tá? Tem muita música que a igreja canta que às vezes não é inspirada, mas olha, escuta essa, se você não conhece, os irmãos aqui vão me ajudar a cantar e a gente vai louvar o Senhor com essa música. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, pois ele é digno de louvor, rocha minha, meu refúgio, minha salvação, videira verdadeira, ó tu, Filho de Deus, rocha de Saron, santo tu és, tudo que procuras está nessa pessoa, e o seu nome é
Jesus. Aí fica bonito, ó. Aleluia, louvai a Deus, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus. Essa parte final entra um contracanto, então fica uma parte dos homens, aí entra uma parte das mulheres, e todos nós adoramos a Deus com esse louvor, né? E eu gosto de louvores desse tipo aí, porque eles vão falando sobre Jesus. Você percebe? Tem várias características de Jesus, e nós, como igreja, adoramos ele. Enfim, eu estava lá no Brás, então, ontem, no Busca-Busca, né, Galela, e pensando na ministração da palavra aqui, eu estava com outra coisa, completamente diferente. E essa música tocou. Irmãos, eu sei que eu encostei lá no parapeito lá do vão lá, e eu comecei a chorar. Comecei a chorar, o coração ficou inquieto, fiquei cantando essa música lá uns 10 minutos parado sozinho, escrevi aqui eu tenho um bloco aqui no celular, né, onde eu vou escrevendo as coisas que eu vou sentindo e pensando e tudo mais. E aí porque eu estava parado nessa primeira parte da música. Bom é louvar ao Senhor. Amém? Bom é louvar ao Senhor, irmãos. Olha que declaração forte para a igreja de Deus, para você que crê em Jesus, para você que conhece Deus. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. É um texto da Bíblia. Não é a música. A música foi escrita baseada nesse texto, mas é um texto da Bíblia. E hoje eu queria abordar com a gente aqui nessa manhã, bem brevemente, essa questão de louvar a Deus no contexto da igreja. Amém? Porque bom é louvar ao Senhor. Amém? Então eu queria que vocês abrissem em Efésios, capítulo 5. A gente tem trabalhado muito no livro de Efésios nessas últimas semanas, porque ele é o livro da igreja. Então, se você quiser pensar aí, tem gente que trabalha melhor na cabeça com temas, né? Com títulos, tá? Então, eu nem ainda planejei direito o título disso aqui, mas é mais ou menos assim. Aí você cria o seu aí, tá? A importância do louvor na igreja conforme chegamos nos últimos dias, tá? Então, é mais ou menos isso, essa bagunça, essa saladinha, tá? Mas você vai entender se Deus me ajudar aqui. Tá? Efésios capítulo 5. O meu objetivo sempre que eu vou pregar, meus irmãos, então você já me conhece, você já sabe, tem hora que não é o caso, porque Deus pode direcionar para outra área, mas eu penso que nós precisamos criar uma congregação, uma comunidade que esteja preparada para a volta de Jesus. Amém? Você acha que isso é uma verdade? A igreja precisa estar preparada para a volta de Jesus? Isso independe da sua questão escatológica, irmãos. Não sei como que você interpreta aí essas coisas. Isso independe. Mas que se tem uma pouca verdade de coisas relacionadas ao fim, é que a igreja precisa estar preparada para a volta de Jesus. Amém? Não porque seja algo determinante, a questão da volta de Jesus, e ela é, mas estar preparada porque andamos com Jesus. Amém? Precisamos estar preparados no sentido de estarmos sempre andando com Jesus e fazendo as coisas de Jesus. E o louvor e a adoração no meio da igreja, e aqui eu não estou falando de música, tá? As músicas são expressões de adoração. Eu amo música e eu aprendo muito com elas.
Eu sou tocado pelo Espírito Santo de Deus através das músicas. E a gente vai falar sobre isso no decorrer aqui da palavra. E elas são muito importantes. Mas louvar a Deus não tem a ver com música. É uma questão do nosso coração, da nossa vida, de quem nós somos, tá? Se temos nossa vida voltada para o Senhor ou não. Mas a música ajuda muito nisso aí também, tá? Então, Efésios capítulo 5, versículo 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês lembram que o Wagner trouxe uma palavra semana passada falando do poder, né? Que é necessário. O Espírito Santo é quem move a igreja, irmãos. E o Espírito Santo nunca vai guiar a igreja para uma direção contrária a que seja a sua vontade. Deus tem algo para ser feito na sua vida. Deus tem algo para fazer na minha vida. Deus tem algo para fazer na vida da nossa congregação. E Deus tem algo para fazer na vida da igreja, de forma geral. Amém? Os irmãos creem nisso? Para isso, nós precisamos do Espírito Santo. E aqui nesse texto, está falando, olha, não sejam insensatos. Então, pega essa palavra insensato, tá? Porque a gente vai ver ela em outro lugar aí. Mas, aqui está falando, não sejais insensatos. Deixa de fazer besteira. Vamos procurar saber qual é a vontade do Senhor. Irmãos, nós não estamos juntos pelo acaso. Nós não estamos juntos porque simplesmente acabamos aqui. Nós temos uma responsabilidade, eu e você, você e eu, de andarmos juntos na presença do Senhor, em aliança, cheios do Espírito Santo. Amém? Isso é uma comunidade preparada para a volta de Jesus. Obrigado, Celso. A igreja não é um passatempo. A igreja não é algo que eu faço. A igreja é algo que eu pertenço. Amém? E eu tenho grandes expectativas para como as coisas vão funcionar nos últimos dias e como Deus vai movimentar a sua igreja. E eu quero estar dentro disso. Amém? E eu queria muito que você estivesse também, tá? Você e eu precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Então aqui já tem uma sugestão do escritor, né, no versículo 17, que ele fala: não seja insensato. Entendei qual é a vontade do Senhor. Não se embriague, mas se encha do Espírito. Irmãos, a gente tem falado desses textos de Efésios nas últimas semanas, não temos? A gente tem lido esses versículos. Para viver na igreja do Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito. Não adianta só boa vontade. Boa vontade é importante, tá? Entendimento, clareza, querer estar. Mas para viver aquilo que é a vontade de Deus para nós, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E para estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos andar com pessoas que estejam cheias do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Tá? Semana passada, no período da ceia aqui, eu li para a gente o versículo que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. E lá fala assim: irmãos, quero relembrá-los do Evangelho. Então, uma das nossas funções como irmãos,
eu, irmão de vocês, vocês, meus irmãos, é juntos nos lembrarmos das coisas do Senhor, de quem Deus é, entendeu? Então, e aí, depois a gente vai conectar, mas quando a gente está cantando junto, por exemplo, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. E você está do lado de outro irmão que está cantando isso com o coração cheio também, nós somos lembrados dessas verdades. Amém? Não sei se o seu coração se enche de alegria. Bom é louvar ao Senhor. A igreja tem esse poder, irmãos, de colocar em nós a alegria, o júbilo, o contentamento que envolvem as coisas do Senhor. Então, não sejamos insensatos. Vamos nos encher do Espírito. Porque o versículo está chegando aí, ó. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Essa questão, irmãos, de cantar hinos e cânticos espirituais e louvando ao Senhor no coração, não é só uma questão individual. Amém? E aqui eu abro um parênteses, tá? Eu não sei como que é a sua rotina de louvar a Deus individualmente, né? Como eu sou muito ligado à música, eu sempre estou assim, usando a música para adorar a Deus. Mas eu tenho o meu sogro, por exemplo, às vezes eu vejo ele, né, andando lá, e ele está lá assim, orando e adorando, sem música, sabe? Então é o jeitinho dele. Eu não sei como que você faz isso individualmente, se você fecha a porta do seu quarto, se você se ajoelha para orar, não sei como que você tem esse tempo de buscar ao Senhor. Mas louvar a Deus é algo que precisa acontecer individualmente, tá? Não estou falando que não. Mas na igreja do Senhor, ela é um ato colaborativo e corporativo. Ou seja, nós fazemos juntos. Então ele é corporativo, porque aqui nós não somos uma pessoa só, nós estamos num grupo grande, e a igreja não é só as pessoas que estão aqui, tem muitos irmãos que não vieram hoje, por exemplo, nós precisamos sempre lembrar dos nossos amados, né? A congregação é um lugar onde eu sei quem são as pessoas que estão comigo, tá bom? Então, reforçando a questão da igreja local, eu preciso saber onde eu congrego, quem são as pessoas que estão comigo, quem são as pessoas com quem eu tenho aliança, quem são as pessoas por quem eu coloco elas diante de Deus, quem são as pessoas que me colocam diante de Deus. Então, essa é a igreja local. Então, ela é corporativa, porque ela é um corpo. Então, nós fazemos a mesma coisa na teoria, tá? E na prática, glória a Deus, né? Nós fazemos a mesma coisa. Então, nós adoramos ao Senhor como igreja. Amém? Mas ela também tem esse caráter colaborativo. O versículo fala aqui, falando entre vós. Falando entre vós. Então, não é adoração, cantar, louvar o nome do Senhor, cânticos espirituais. Não é só uma questão individual. Ela se manifesta na igreja, nessa questão de falando entre vós. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Irmãos, para a igreja do Senhor Jesus funcionar da maneira que Ele quer que funcione, tá? A igreja não tem que funcionar como nós queremos. Já pensou se a igreja fosse do jeito que o homem quer? Infelizmente, a gente tem muitas expressões aí de igrejas, né? Até nossa. Quantas vezes a gente já deve ter feito coisa que Deus não queria? Não é verdade? Então, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, né? Mas a igreja tem que funcionar da forma que Ele quer que funcione. E Deus quer que adoração, louvor ao seu nome, cânticos e hinos espirituais aconteçam
no meio da igreja. Então a igreja tem essa parte colaborativa. O seu louvor, a adoração que é produzida pelo Espírito de Deus no seu coração, e eu não estou falando de música, ela precisa acontecer no ambiente da igreja. Amém? Amém, irmãos? Vamos exercitar. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Né? Adoração, na minha humilde interpretação, um coração em júbilo, ele expressa também alegria. Né? E eu sei que quando a gente está num ambiente coletivo como esse, pode ter pessoas aqui enfrentando coisas no seu dia a dia que não estejam te deixando muito feliz agora. Talvez você não esteja. Eu acordei feliz hoje, tem dia que eu não acordo. Hoje eu acordei feliz. Mas o louvor dos irmãos, movido pelo Espírito de Deus, é uma ferramenta que tem que elevar o nosso espírito, irmãos. Amém? Então, a alegria faz parte dos encontros da igreja, o louvor ao Senhor. Por isso que eu gosto, né? Às vezes, quando a gente está sentado aí, tem alguém aqui na frente falando, faça isso, faça aquilo, parece meio chato, né? Que nem eu falei aqui. Cumprimenta aí a pessoa que está atrás de você, do seu lado. Mas, isso é uma demonstração de alegria. Quando eu chego para uma reunião, quando eu estou animado em participar de algo, né? Nós precisamos praticar isso, irmãos, porque isso faz parte de louvar ao Senhor e adorá-lo com o nosso coração. Cânticos espirituais. A palavra tem um versículo que fala que o Espírito do Senhor passa por toda a terra, procurando os que o adorem em espírito e verdade. Então, essa questão do louvor, de adorar ao Senhor, ela tem a ver individualmente comigo e com você, mas ela é uma ferramenta de Deus para apoiar o seu irmão. Um coração cheio de louvor, uma vida em adoração, buscando a presença do Senhor, cheia do Espírito Santo. Quando você encontrar o outro querido da igreja, você vai transmitir isso para ele. Amém? Quem crê nisso? Essa é a comunidade dos últimos dias. Ela é cheia do louvor do Senhor, de alegria. Momentos difíceis acontecendo. A vida não é fácil. Mas o poder de Deus por trás, sustentando a vida dos irmãos. Alegria mesmo na tristeza. Tem gente passando por luta, nós vamos nos reunir, vamos orar. As reuniões que eu mais gosto são as de oração. Não sei qual que é a sua reunião preferida. A igreja produz um monte de reunião. Tem reunião de grupo caseiro, reunião de culto, né? Isso faz parte da cultura do ser crente, tá bom? Isso é normal, viu, gente? Né? Ninguém inventou a roda. A forma como a gente manifesta essas questões de igreja são centenárias. Então tem todo tipo de reunião. Mas se eu puder escolher uma, se sobrar só uma, eu escolho a de oração. Porque é lá que nós buscamos a presença do Senhor, colocamos outros irmãos diante de Deus. E podemos adorá-lo ali com as nossas vidas. Né? Tudo isso faz parte de falando entre vós. Amém? A igreja é esse lugar, irmãos. É onde você vai demonstrar que você está cheio do Espírito. E igreja, vamos lá, não estamos falando do prédio, não estamos falando do culto, não estamos falando de reuniões, estamos falando de vida com os irmãos. A igreja é o lugar, falando entre vós, onde você vai abençoar a vida do outro e você vai ser abençoado por pessoas cheias do Espírito Santo que querem fazer a vontade de Deus. Amém? Louvando ao Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor. E esse texto em Efésios termina assim, ó. Versículo 20. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pode não parecer para você, mas esse versículo está falando de alegria. Sempre dando graças por tudo. Quem quer ter esse coração? Sempre dando graças por tudo. Infelizmente, o nosso coração é corrupto. E muitas vezes, irmãos, nós reclamamos de muita coisa. Nós deixamos a reclamação entrar na frente, nós atacamos outros irmãos, nós temos opiniões muito diferentes dos outros irmãos e nós falamos para outras pessoas e nós reclamamos de tudo o que está acontecendo. Isso é normal. Não deveria ser, mas acontece. Você sabe disso. Ah, mas fulano ciclano fez isso. Ah, não sei o que lá. Ah, mas essa reunião aí eu não vou porque não sei o quê. Todos nós já fizemos alguma coisa desse tipo, tá? Não é o que deveria acontecer. Aqui está falando que pessoas que deixam, versículo 17, a insensatez de lado, versículo 18, se enchem do Espírito, versículo 19, participam de um ambiente colaborativo de louvor ao Senhor. O resultado disso é o versículo 20. Sempre dando graças por tudo a Deus. Amém? Então, essa é uma mudança de chave. Quem aqui já viu esses coachings falando por aí? Então, o pessoal usa mindset, né? Quem tem uma palavra boa aí? Hã? Pega o código, destrava a chave. Hoje em dia você vê de tudo aí, né? Mas isso aqui sim. Isso aqui é uma mudança de chave violenta. Eu deixar de ser o amargurado para ser o colaborativo. Sempre dando graças a Deus por tudo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito racional, né? Sempre fui, sim. Para mim, adoro matemática, por exemplo, né? Sou essa pessoa, sempre muito, leio muito para estudar alguma coisa, vou atrás de informação, tento achar uma coerência, mas isso é um perigo danado, porque pode ser que eu passe por cima de outras coisas que são importantes, atrás de uma lógica que na minha cabeça é lógica, que às vezes pode não ser. Então, ter essa vida de dar graças a Deus por tudo no ambiente da igreja, requer que eu deixe o Isaac de lado, para que o Espírito Santo encha a minha vida, e que eu possa olhar para vocês, meus irmãos, dando graças a Deus por tudo. Você entende aí a questão, o poder do louvor, o poder da adoração, e não estamos falando de música, versículo 19. Preciso de uma Bíblia de papel, viu? Não vai ter jeito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Falando entre vós é uma questão da igreja, irmãos. É uma questão de estar com outros irmãos que também fazem isso, tá? Observe, o livro de Efésios não é um livro de individualidade. O livro de Efésios é um livro que nos ajuda a entender o coração de Deus, o coração de Jesus para a igreja. Amém? Falando entre vós. Eu preciso daquilo que está em você. O Espírito de Deus, aquilo que o Espírito de Deus produz em você, precisa ser um louvor, precisa ser uma adoração, e isso vai me influenciar de tal forma, através desse falando entre vós, que eu vou me tornar uma pessoa que dou graças a Deus por tudo. Dessa forma, Adilson, a gente vai ser a igreja dos últimos dias, uma igreja que adora.
Eu vou caminhar um pouco mais rápido aqui, porque senão eu não vou chegar e vocês vão me matar aí, mas tem uma lógica importante aí. Vamos lá para Salmos capítulo 92. Falando entre vós, irmãos, a igreja é um lugar colaborativo. Não é o lugar do pastor. Não é o lugar dos líderes. Tá? A igreja precisa de tudo isso, viu? Nunca vamos falar uma coisa aqui que não seja bíblica. Então, a igreja precisa, sim, de líderes, de estrutura de liderança e tudo mais. Mas o maior cargo da igreja é um discípulo de Jesus. Amém? Todos nós somos discípulos de Jesus. Ninguém pode te tirar desse cargo, irmãos. E ele é o mais importante, tá? Damos glórias a Deus sempre pela vida de pastores, líderes e tudo mais, né? Glória a Deus. Aprendi muito com todos os líderes que me influenciaram a minha vida inteira e até hoje cuidam de mim. Né? Tava conversando com o Wagner segunda-feira, né? Segunda, né? Tava conversando com o Wagner. Falei, nossa, Wagner, teve umas épocas aí que você me torrou tanta paciência. Né? Por quê? Porque ele estava influenciando na minha vida para extrair algo melhor. Então a gente precisa dos líderes, precisamos desse acerto dentro da igreja. Mas a igreja é um lugar colaborativo, porque ela não é um lugar onde eu só recebo, mas é um lugar onde o Espírito Santo trabalha em mim, e a partir do que ele trabalha em mim, eu abençoo os outros irmãos. Amém? Salmos capítulo 92. Vocês sabem que a gente tem um pequeno negócio de contabilidade, né? Minha família trabalha nessa área aí desde o começo dos anos 80. Então, agora, ano passado, a gente fez 40 anos de porta aberta. Então, é bastante tempo, né? E o nome que o meu pai e minha mãe sempre deram para o nosso negócio foi Salmos. Porque meu pai acredita muito no livro dos Salmos, né? E é uma bênção, porque tem muita coisa preciosa de Deus nos livros dos Salmos. E aí, às vezes, algum cliente, né, acha estranho, né? Salmos, né? Salmos. Mas é porque é algo que toca muito a nossa vida. Salmos 92. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Lembra o começo da música que eu trouxe pra gente? Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Vem disso aqui, tá? Se eu não me engano, quem compôs essa música foi o Asaf Borba, né? Eu acho que quem canta ela na gravação, é uma gravação acho que do final dos anos 70. Quem canta ela, eu acho que é o amigo americano, ele tinha um amigo americano que rodava lá pelo Rio Grande do Sul. E esqueci o nome dele agora. Mas quem compôs, se eu não me engano, foi o Asaf. E ele pegou essa primeira frase dessa música desse texto aqui. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar teu amor pela manhã e à noite a tua fidelidade. Você está percebendo aí, ó? Olha essa palavra, proclamar. Como que anda a sua vida de louvar ao Senhor? Esse texto aqui, irmão, está falando sobre louvar ao Senhor. Não está falando de música, tá? Está falando desse coração que a gente está querendo alcançar, de ser um adorador do Senhor em todo o tempo. E aqui fala, ó, versículo 2. Proclamar teu amor pela manhã. Às vezes você não tem nenhum dom musical, viu, irmãos? Tem gente assim. Infelizmente, a gente só vai descobrir quando perguntar para Deus como que foi essa distribuição aí, né? Mas tem gente com muito dom para algumas coisas. Você certamente tem algo do Senhor que Deus colocou na sua vida, né? Mas tem gente, eu já vi, irmãos, muita gente na igreja sem habilidade musical nenhuma.
tá? E eu não estou ofendendo aqui, não. É uma constatação, tá? Acontece. O Jean Luiz, por exemplo, é nosso craque da música. Ele chega aqui e começa a falar da flauta dele, da afinação e tal. Você vê que ele entende do assunto, né? Deus colocou isso na vida do Jean Luiz. Eu já não sou assim. A minha capacidade musical é muito inferior. Então, se a adoração dependesse de música, se louvar a Deus com a nossa vida dependesse de música, estávamos perdidos. Certo? Porque tem muita gente boa por aí, não é verdade? Mas não é isso. E aqui está falando, proclamar, versículo 2. Proclamar teu amor pela manhã. Você levanta de manhã e proclama o amor do Senhor? E à noite, a fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel. Agora pensa aqui, eu e você, todo dia praticando essas pequenas coisas da palavra do Senhor, que parece às vezes versículo batido, mas que carregam um poder por trás. Pega a cena aqui. Eu passo todo dia declarando o amor do Senhor, declarando a fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor não me abandona, o Senhor não abandona a igreja, o Senhor não abandona os meus irmãos. Nós não vamos te abandonar também, Senhor. Sabe, o seu coração começa a mudar. Quando eu encontro outro irmão da igreja em outra situação, isso que está acontecendo na minha vida passa para a vida dele. Amém? Louvando ao Senhor, declarando o amor do Senhor é tão bom por mim. Deus, bom dia. Louvado seja o teu santo nome nessa manhã, Senhor. Lá em casa eu fico, às vezes a Dorothy fica até meio brava, né? Porque eu fico falando essas coisas. Por quê? Vai enchendo o ambiente da minha casa. O meu filho está começando a reproduzir isso. Deus é bom. Glória a Deus. Vai enchendo o ambiente, vai mudando as nossas vidas. Quando tem uma reunião com outros irmãos, eu vou mais animado. A igreja é um lugar colaborativo. Precisamos daquilo que Deus faz na sua vida. Amém? Vamos descer mais um pouquinho. Aí no versículo 3, ele vai falar com instrumentos de corda, de saltério. Aí puxou para o lado da música. Mas o que vem depois é mais importante. Versículo 4. Senhor, tu me alegraste com teus feitos, exultarei com as obras das tuas mãos. Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus pensamentos. O insensato não compreende. O tolo não entende isso. Os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam o mal, para que sejam destruídos para sempre. Irmãos, lembra o que está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 17? O que o apóstolo está pedindo para os irmãos fazerem em Efésios 5, 17? Deixar de lado a insensatez. Ter um coração cheio de louvor no ambiente da igreja. Para que isso aconteça, é necessário que nós deixemos a insensatez de lado. Salmos 92. Porque ele está vindo aqui, no versículo 4 e no versículo 5, ele está falando, como são grandes as tuas coisas, Senhor. E aí no versículo 6 ele fala, o insensato não compreende. O tolo não entende o que é isso. Irmãos, adorar ao Senhor é uma questão de entendimento, é uma questão de escolha, é uma questão de olhar para o Senhor,
olhar para as coisas do Senhor, deixar nosso coração ser cheio do Espírito de Deus, para que isso produza frutos permanentes em mim, na minha casa e na congregação. Vamos deixar a insensatez de lado. Precisamos olhar para o Senhor. Essa semana aconteceu um negócio que, eu não sei se os irmãos viram aí, né? Aconteceu duas coisas. Primeiro ontem, né? Não sei quem viu lá que jogaram uma menina. Cara, que insensatez. Sabe quanto, assim, eu vou pular de um bungee jump? Nunca. Né? É uma insensatez. Né? Sei lá, eu não sei como que era essa moça, né? Que Deus a tenha. Mas se eu estou lá, pelo menos, eu ia olhar tudo, né? Já me prenderam aqui. Jogaram a moça, irmãos. 40 metros de altura. Mas tem uma coisa mais insensata que aconteceu essa semana. Quem aqui conhece Elon Musk? Elon Musk, dono da Tesla, dono da SpaceX, dono do Grok, que é uma inteligência artificial. É um dos maiores empreendedores do nosso tempo. Essa semana ele vendeu uma parte da SpaceX e isso, na teoria, o transformou no primeiro trilionário da história, em dólares. Elon Musk tem $1 trilhão. Irmão, se você aplicar isso num CDI, vai dar aí, a gente consegue 1%, Celso? Consegue, né? 1% de $1 trilhão são 10 bilhões de dólares. Imagina você deixar 1 trilhão parado na sua conta, e só porque o dinheiro está ali, no próximo mês você tem 10 bilhões de dólares. Enquanto tem gente morrendo ao redor do mundo. Isso é uma insensatez. E os nossos olhos, às vezes, ficam focados nisso. Nossa, olha só o que aconteceu com o Elon Musk. Olha só, eu, por exemplo, eu tenho muito interesse, irmãos, em tecnologia. Eu trabalho com isso, né? Tio, a nossa área de contabilidade ali, ela é praticamente só sistema. E cada hora o governo não ajuda a gente, muda muito, então a gente é mais profissional da área de tecnologia da informação, né, Marisa? A Marisa trabalha também nessa área aí, do que outra coisa. E eu gosto muito, né, de ver avanços tecnológicos, eu falo, nossa, olha só o que aconteceu e tal. Mas aqui o Salmo está falando como são grandes os teus feitos. Irmãos, precisamos olhar mais para Deus, para as coisas que Ele está fazendo. Nós não podemos ter nosso coração amarrado nas coisas deste mundo. A comunidade que ama Jesus nos últimos dias está olhando para Deus, glorificando o nome dEle e transmitindo isso para os irmãos ao lado. Adoração colaborativa. Adoração que não fica só entre eu e Deus, mas ela é estendida na minha família, na minha comunidade, e isso vai produzindo fé no coração dos irmãos. Nós precisamos ter fé, irmãos, ter o nosso coração cheio de fé. Então, os Salmos aqui está nos chamando para olhar para o Senhor. Vamos continuar com ele aqui mais um pouquinho. Os ímpios, 92, versículo 7. Brotam como a erva e florescem todos os que praticam mal para que sejam destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és exaltado para sempre. Pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão. Todos os que praticam o mal serão dispersos. Versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor,
florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Efésios está falando, deixa a insensatez de lado, vamos adorar juntos, adoração colaborativa, louvando ao Senhor, tendo o coração bom o tempo todo. Amém? Isso, irmãos, vai acontecer dentro da casa do Senhor, não é longe da igreja, tá? É impossível ter um coração adorador longe da igreja. Não sei se escandaliza alguém isso, mas eu repito. Não existe vida com Jesus fora da igreja do Senhor. Porque foi esse lugar que Ele criou para mim e para você. É lá onde nós somos plantados. E é lá que nós crescemos. Amém? E aqui esse versículo, esse texto é muito bom porque fala, na velhice ainda darão frutos. A igreja não é um lugar só de jovens. Tem muitas igrejas que eu vejo por aí que você olha lá, só tem jovem. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A igreja é um lugar onde nós vivemos juntos. E nós crescemos, vamos envelhecendo, vamos sendo ensinados, também vamos ensinando. Amém? É onde todos nós somos plantados para florescer. E aqui no último versículo está falando o seguinte, ó. Para proclamar que o Senhor é justo. Então a igreja, irmãos, tudo que nós lemos aqui hoje, de deixar a insensatez de lado, encher o nosso coração e a nossa vida do Espírito do Senhor, dizer o quanto Deus é bom, louvando a Deus o tempo inteiro, entre vós, tá? Isso tem um objetivo, proclamar que o Senhor é justo, tá? A imprensa está declarando, passou a semana declarando aí o quanto o trilionário é rico. Sério, não é? Mas ele não é nada perto do nosso Deus. Nada. Semana passada o Wagner falou da folhinha, né? Que às vezes ele observa uma folha e fala, nossa, olha como essa folha é maravilhosa. Irmãos, olhe ao seu redor em tudo. Como Deus é bom. Amém? Deus é bom e nós somos seus filhos. Deus não está distante, Ele não é uma pessoa que nós não temos acesso. Glória a Deus, nós temos acesso a Deus. E através da vida dos irmãos. Vamos terminar em Apocalipse. Capítulo 19. Sabe quando fala que a gente vai terminar, tem mais meia hora, né? Então, a ideia que eu quis construir nessa manhã é que a igreja é um lugar de louvor a Deus. Amém? E esse louvor a Deus, ele não é manifestado apenas na música, mas é uma vida consagrada ao Senhor e disponível aos irmãos. Amém? Um coração cheio de louvor não vai ser um coração individualista, mas vai ser aquele que quer compartilhar com os irmãos e louvar a Deus juntos, né? E aí, falando de música, o meu sogro costuma falar assim, que ele acha que a coisa mais poderosa que ele já viu na vida dele é quando a igreja está cantando uma música muito forte e as pessoas estão com todas as mãos levantadas. Quem já viu esse tipo de situação? Não dá um quentinho no seu coração? Você vê a igreja ali se derramando diante da presença do Senhor, louvando a Deus,
né? E aí no meio da congregação você tem gente de tudo quanto é tipo, né? Cada um passando por uma história, por um momento, mas todos com a mão levantada, adorando a Deus. Isso é poderoso demais, irmãos. Um dia aqui a gente vai trazer alguma palavra sobre momentos de louvor, tá? Aí vamos falar de música mesmo, tá? Porque esses momentos também são importantes. Então, onde nós manifestamos louvor através das músicas, mas não é o foco agora. Mas é muito poderoso, então, tá? Quando eu estava falando do meu sogro, né? Que ele fala que ele gosta muito disso, de olhar e ver a igreja adorando e louvando a Deus, né? Uma vez ele se sentiu muito tocado, porque ele estava numa congregação em São Paulo e tinha uma irmã muito idosinha que mexia muito com lixo, né? O trabalho dela mexia muito com lixo, mas ele estava ali do lado dela e ela estava com as mãos levantadas, aquela mão que às vezes passa a semana mexendo com coisa ruim, mas estava ali levantada, louvando a Deus, e essa adoração subindo até o trono do Senhor. Irmãos, como a sua vida é importante. Não tem nada mais importante para Deus do que a sua vida. E quando nós rendemos a nossa vida a Deus, o coração do Senhor se enche de alegria. Amém? Apocalipse, capítulo 19, versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz, como de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Amém? Quem quer ser de uma igreja preparada para a volta de Jesus? Amém? Fala assim, amém! Glória a Deus! O que está acontecendo aqui, irmãos? Aqui é um texto muito, às vezes, de complicada leitura, mas é mais ou menos assim. Lembra que a gente leu lá em Salmos, no capítulo 92, que Deus vai arrancar os ímpios, que os ímpios florescem para serem arrancados? Então, assim, não chegou ainda o momento da vitória total do Senhor sobre essa terra. Certo? Eu sempre falo para os irmãos, tem muita coisa ruim acontecendo por aí. Então, não chegamos ainda no momento da vitória total de Deus. Mas ela está se aproximando. Um coração cheio de louvor e adoração proclama essa realidade. Amém? Irmãos, os problemas da vida não têm poder sobre a sua vida. Tá? As coisas ruins que acontecem, tá? Elas não devem ter o controle do seu coração, da sua mente. A gente passa por adversidades, mas
eu e você somos filhos de um Deus que já venceu. Amém? Então, um coração de adorador, tanto na minha casa, quanto individualmente ou no ambiente da igreja, tem a ver com um coração que reconhece essa realidade de quem Deus é. E de que a vitória já pertence a Ele. Amém? E aqui em Apocalipse, nesse capítulo, a gente vê que, tem até um versículo aqui, ó, que fala assim. Ó, o versículo 2. Seus juízos são verdadeiros e justos. Ele fala aqui da grande prostituta, né? E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui está falando que Deus, no último dia, antes das bordas do cordeiro. O que são as bordas do cordeiro, irmãos? É uma grande festa. Tá? Eu não sei aí qual que é a sua interpretação, eu estou te dando a minha. Vai ser uma grande festa entre Jesus e a sua igreja. Ou seja, nós. Os versículos dos profetas no Antigo Testamento, quando eles citam esse momento, eles falam de carnes maravilhosas, de comidas exuberantes e de vinho muito bom. Eu me imagino, tá, Miriam? Sentado na mesa, comendo tudo que é bom, porque Deus está fazendo uma festa comigo. Isso vai acontecer. Está na Bíblia. Tem gente que interpreta de outras formas, mas assim, tem que mudar muito o versículo. Você vai ter que mudar aí milhares de versículos para dar outra interpretação. Vai ter um momento onde nós vamos nos assentar juntos, tá? A igreja, com o nosso Senhor. E esse vai ser um dia de vitória. Só que, perceba aí nesse versículo 2, no finalzinho dele, o que está escrito? Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, muitas pessoas ao longo da história morreram por causa de Jesus. E muitas ainda vão morrer. Tá? Antes da vitória do Senhor, existe um negócio que eu vou dar aqui o nome de ataque final, tá? Que são o ataque coordenado das trevas contra a igreja do Senhor. Alguns capítulos para trás aqui em Apocalipse, diz que o próprio Deus dá autorização ao inimigo para vencer os santos. Porque ele tem um propósito, né? Tem uma lógica na cabeça do Senhor. Mas diz que ele vai vingar o sangue daqueles que foram mortos. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque esse versículo também está falando sobre louvor. E um coração cheio de adoração, louvor e adoração não é para momentos só felizes. Mas é uma mente e um coração que enxerga essa realidade da vitória do Senhor. Amém? Então, irmãos, às vezes a gente não quer vir para uma reunião. Vamos falar de reunião, vamos falar da igreja. Não quero ir para o culto. Tá chovendo, tá frio, aconteceu isso, aquilo lá. Poxa! Né, até o Wagner me mandou um negócio essa semana, né? Daquela música. A perseguição não parou. A igreja. Aí você abre a janela lá, tá meio... Opa, tá frio, não vou para a igreja. Coração adorador. Eu vou transmitir a reunião do grupo caseiro na quarta-feira. Eu vou para a reunião do grupo caseiro, porque o meu coração está cheio de adoração a esse Deus que é grande, e eu vou transmitir isso para o meu irmão. E eu vou ser abastecido pela vida dele. Amém? Apocalipse aqui está falando, olha, glória a Deus, versículo 1 fala, a salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. E aí aqui, ó, o começo do versículo já fala, ó, ouvi do céu uma forte voz, como de uma imensa multidão. Irmãos, a igreja é grande, tá? E um caráter desse texto aqui, tá? Ó, versículo 7.
Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. Versículo 6 vai falar também: aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Então, um coração de louvor, cheio de louvor, é um coração que adora a todo tempo. Amém? Deus quer construir isso na igreja, irmãos. Quando eu fui para a África do Sul em 2018, a gente foi conhecer alguns irmãos lá, né? E eles lá, eles não acreditam em igrejas muito grandes. Eu também não acredito em congregações, né? Então eles falam que uma congregação assim como a nossa, ela tem que ter no máximo 100 pessoas. Porque a partir disso você não conhece mais direito as pessoas, você não sabe quem está junto com você e tudo mais. Então lá eles eram 18 irmãos. 18 congregações na cidade do Cabo, na África do Sul. Cada uma ali com 80, 60 pessoas, 100, as maiorzinhas. Porque eles vão, né, dividindo, é uma cidade muito grande. Mas o que impactou lá é que eles têm uma cultura de adoração na igreja, de alegria, de ânimo, de receber, né, chegando para a reunião, eu não sei nem explicar, irmãos, mas todo mundo lá te recebe, te abraça, e vamos louvar o Senhor juntos, e a hora que começa a música, vai todo mundo para frente, o pessoal sai das cadeiras e vem todo mundo para frente assim, e todo mundo adorando. Eu senti muita alegria do Senhor quando eu estive lá, muita alegria, né? E na mesma reunião aí, isso foi engraçado, né? Tava lá, teve um louvor naquela reunião absurdo, assim, a presença do Senhor desceu ali naquele lugar, né? E eu tava lá assim, eu não conseguia parar de adorar, até que chegou um líder lá e falou: irmãos, vamos sentar. Aí todo mundo sentou. Então, queria chamar o casal aqui, fulano de tal. Aí chamou um casal. O casal foi lá na frente. Líderes da igreja. Então, irmãos, a gente está afastando esse casal da liderança, porque eles estão fazendo isso, não é legal, e não sei o que, e tudo lá. Cara, olha só, de um momento que o Espírito Santo de Deus estava ali, pelo menos eu estava assim, a igreja toda se olhava assim, rapidamente mudou a situação para falar de um casal que precisava ser afastado da liderança, e aí chamaram a congregação para todo mundo lá ir orar com eles, e todo mundo foi, todo mundo saiu dos lugares, foram lá orar por esse casal. Então assim, estava tudo bem naquele lugar? Não. Naquele dia, inclusive, estava tendo uma situação muito ruim. Mas tinha uma alegria, e terminou essa parte, continuou, a palavra veio, mudou o clima de novo. Irmãos, a vida da igreja não é perfeita. Vão acontecer coisas, na nossa vida individual, na nossa casa acontece. Mas esse coração de adorador, que enxerga realidades maiores do que as que os nossos olhos veem, isso precisa ser cravado em cada um de nós. Amém? Efésios, capítulo 5, aquele trecho que eu li, acho que o versículo 20 termina, né? Adorando, louvando a Deus. Vamos ler, vamos terminar com ele. Efésios, capítulo 5. Versículo 20. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu escrevi um negócio aqui, foi a única coisa que eu escrevi aqui no meu documento. Quando louvamos juntos, nos animamos, nos conectamos, nos lembramos uns aos outros de quem é Deus. Isaac, capítulo 8, versículo 7. Eu tô brincando. Mas foi uma coisa que a hora que eu estava lendo, eu escrevi, né? Então, quando louvamos juntos,
E não estamos falando de música, queridos. Quando louvamos juntos, nos animamos, nos conectamos, nos lembramos uns aos outros de quem é Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar com um coração de adorador. Amém? Cheio do Espírito Santo. Vamos deixar a insensatez de lado. Vamos ser cheios do Espírito Santo. E vamos, como diz no versículo 20, dando graças a Deus por tudo. Amém? Se você for desse jeito, se eu for desse jeito, se nós criarmos... E aqui, irmãos, eu vou falar um negócio para você que é cultura da comunidade. Amém? Nós precisamos construir a nossa cultura de congregação. Esse nosso grupo, ele tem que ter uma cultura. E uma das culturas que eu penso que nós temos que ter é essa. O coração alegre, exultante na presença do Senhor. Amém? Então, quando adoramos a Deus juntos, nós nos conectamos e proclamamos uns aos outros quem Ele é. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, Deus. Obrigado por cada um dos meus irmãos aqui, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos instruído. O Senhor está nos chamando para mais, Senhor. E nós queremos declarar que cremos em Ti nesta manhã, Senhor. Cremos na Tua palavra. Cremos na mudança que precisa ocorrer em nós. Que saia, Senhor, do nosso coração e entre o Teu coração, Senhor. Nós não queremos ser movidos por coisas humanas, mas queremos que a Tua igreja seja guiada pelo Teu Espírito, Santo Deus. Porque o Senhor já tem as vitórias nas Tuas mãos. E nós já podemos enxergar isso, Senhor. E nessa manhã eu peço por adoração, Senhor. Por louvor. Render graças ao Senhor o tempo todo. Nos ensina isso, Senhor. E nos ensina a importância de praticar isso, Senhor. Na nossa casa e aqui na congregação, Senhor. Em cada encontro com os irmãos. Que tenhamos um coração alegre. Que tenhamos um coração disposto. Um coração, Senhor, que entende que pode ajudar o outro e pode ser ajudado. Deus, é isso que nós queremos, Senhor. Não queremos grandes coisas. Não vamos sair atrás de prédios, Senhor. Não vamos sair atrás de instituições. Não vamos sair atrás de fazer coisas bonitas. Nós queremos achar o Senhor, Deus, e andar com o Senhor. Em nome de Jesus, que cada irmão aqui tenha uma semana abençoada, Deus, no poder do Teu Espírito, cheio de graça, Senhor, para que cada um resolva as suas coisas, tenham poder, fé, muito amor no coração, pela Tua palavra e por quem é o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, quem não